Olá, começamos agora mais um programa Diversidade Sem Tabu. E hoje estamos aqui com uma convidada super especial, a minha amiga Denise. Tudo bem, Denise? Tudo bem, bom dia a todos. Muito obrigado por ter aceito esse convite hoje, para a gente estar hoje debatendo um assunto também de extrema importância. E os nossos telespectadores, eu tenho certeza que vão gostar muito. Denise, eu já te aviso de antemão que esse programa a gente não tem tabu para falar sobre qualquer assunto, tá bom? Tá bem? Então fique à vontade para a gente estar aí conversando. Tá bom. Deixa eu apresentar para vocês então a Denise, tá? Ela é formada em licenciatura plena em Educação Física e mestre em Distúrbios da Comunicação Humana, ambas pela Universidade Federal de Santa Maria. Ela tem doutorado em Diversidade Cultural e Inclusão Social pela Universidade Fevale. Ela também é professora universitária, além de uma grande pesquisadora. Denise, vamos começar a nossa entrevista. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho de quem é a Denise, de onde ela veio, a sua formação. Bom, olá a todos. Muito obrigada, Robson, pelo convite, né? É um prazer imenso estar aqui. O Robson, além de ter sido meu colega, né, de doutorado, é um grande amigo. Então, muito obrigada pela oportunidade de vir aqui conversar contigo sobre um pouco da minha trajetória, né? Eu, como tu falaste, eu fiz mestrado e doutorado dentro da linha de obesidade com crianças e adolescentes. Na Universidade Federal de Santa Maria, dentro de um ambulatório que tratava, então, com as questões dessa criança e desse adolescente que passa por um processo, né, de acúmulo de gordura corporal e que muitas vezes entra na adolescência com todo esse estigma de de ter passado por uma infância com obesidade, já entra numa adolescência com o estigma de ser um adolescente obeso e na grande maioria das vezes, né, com uma probabilidade quase de 90% de se tornar um adulto obeso, né? E todas as implicações que a obesidade pode causar no corpo dessa criança e desse adolescente. Então, a minha trajetória, tanto acadêmica, né, desde a época de graduação até o atual momento, ela transita na esfera da obesidade, né, do corpo obeso, tanto da infância quanto do adolescente, da idade adulta. Sim. Agora, tu me falando aí, eu me recordei que tu me deu o título em 2013, quando a gente iniciou o doutorado, que eu era o teu primeiro amigo de Novo Hamburgo. É verdade, meu primeiro amigo de Novo Hamburgo, é o Rob. Então, Denise, eu gostaria, já que a gente entrou nesse assunto do doutorado, eu queria que tu falasse um pouquinho da tua tese, tá, de doutorado, que te deu o título, então, de doutora em Diversidade Cultural e Inclusão Social, aonde tu teve como corpus do teu estudo adolescentes ou crianças. Adolescentes, né? Inclusive, a tese da Denise foi matéria da capa do jornal NH, daqui de Novo Hamburgo. A minha trajetória, então, ela começa no ano de 2000, onde eu passo a ser iniciação científica na Universidade Federal de Santa Maria, dentro do ambulatório de obesidade. Né? É um ambulatório que foi criado pela professora doutora Léria Salete Bonfante Raffner. Na época, ela era a médica pediatra do Hospital Universitário. E depois ela veio assumir a coordenação do curso de medicina da Universidade Federal de Santa Maria. E acredito que há um tempo atrás ela também estava coordenando o curso da Universidade Franciscana em Santa Maria, o curso de medicina da Universidade Franciscana. Então, pelo ano de 2000, 2002, ela apresenta, né, a proposta do ambulatório de sobrepeso e obesidade na área de pediatria. E eu me insiro nesse ambulatório como profissional de educação física, o que é um espaço, muitas vezes, que as pessoas desconhecem, né, Robson? A possibilidade de um profissional de educação física estar atuando dentro da área hospitalar. E eu entro como iniciação científica no projeto de pesquisa, então, para ajudar a investigar crianças e adolescentes com sobrepeso e obesidade. Passo toda a minha trajetória acadêmica praticamente, né, envolvida no ambulatório, mas a gente tinha um viés muito mais voltado para a questão da saúde, né? Dos exames laboratoriais e da prática de exercício físico voltado para a saúde. No mestrado, que eu fiz em Distúrbios da Comunicação Humana, eu também faço uma abordagem muito voltada para a questão da saúde física dessas crianças. Na época, eles eram crianças. Sim. Só que eles viraram adolescentes. Esses mesmos pacientes que eram, né, crianças, eles passaram a ser adolescentes. E aí eu passei a perceber que tudo aquilo que a gente sempre olhava para esse sujeito, né, para aquela criança que estava fazendo um processo de transição para a adolescência com esse corpo obeso, as investidas, né, a proposta do ambulatório, ela era muitas vezes, como é que eu posso dizer,
transitória, ela não era permanente. Então, eles perdiam um pouco, né, de massa de gordura e no outro mês eles recuperavam. Ou seja, eles não tinham uma aderência muito intensa ao tratamento proposto pelo ambulatório. E aí eu comecei a questionar, né, por que a gente continua ainda avaliando esse sujeito apenas pelas características físicas, biológicas, onde é que a gente pode abordar esse agora adolescente, né, porque no mestrado eles eram crianças, agora adolescentes, para que eles realmente tenham aderência à proposta do ambulatório, que era uma mudança realmente na qualidade de vida, né? Para que eles pudessem efetivamente ter os benefícios todos que o ambulatório contemplava em diferentes áreas, porque a gente tinha psicólogo, tinha médico psiquiatra, tinha endocrinologista, tinha pediatra, tinha nutricionista, tinha eu, profissional de educação física. E aí eu passei a entender que a obesidade ela não é uma questão somente biológica e física, sim, ela é uma questão social. E foi por isso que eu acabei, então, entrando no doutorado em Diversidade Cultural e Inclusão Social da Universidade Fevale, apesar de ter coletado, né, os meus dados em Santa Maria, e ter feito quase todo o projeto lá em Santa Maria, eu passei a tentar entender por que eles não aderiam, porque tinha tão baixa aderência ao programa que a gente estava propondo, né? Sendo que eles tinham frequência no ambulatório, eles não deixavam de ir. Então, eu passei a entender a obesidade como um fenômeno social, para além do fenômeno biológico, né? Ela, na verdade, é um fenômeno sociocultural. Sim. Aí eu passei a entender ela sobre essa perspectiva, ou olhar para ela sobre essa perspectiva. Sim. Então, eram esses mesmos adolescentes que foram foco do teu estudo no mestrado, acabaram também de crianças se tornando adolescentes e tu foi acompanhando essa trajetória. Essa trajetória deles, exatamente. E todos que passaram a infância, né, com obesidade se tornaram adolescentes obesos. E a probabilidade de eles se tornarem adultos obesos também era muito grande se a gente não tivesse uma intervenção efetiva nessa faixa de idade. E eram quantas crianças? Tu lembra? Eu acredito que eram 54 crianças, adolescentes no caso, né, que transitaram, porque a gente tinha... Eram crianças obesas? Que se tornaram adolescentes obesos. Então, no mestrado, eles eram crianças, eles tinham menos de 10 anos, 2 anos de mestrado, né? Tinham ali por 10, 11, 12 anos, e no doutorado eles já tinham acima de 12 anos. Sim, e continuavam? E continuavam com obesidade. Eles não eram nem sobrepeso, né? Eles tinham IMC acima de 30, índice de massa corporal acima de 30. Então, eles não eram crianças, eles tinham efetivamente uma doença. O que eu penso que é importante a gente ressaltar... Obesidade que é uma doença. Obesidade é uma doença, porque ela tem o Código Internacional de Doença, ela tem CID, né? Então, a gente tem que olhar para a obesidade enquanto doença. Por mais que a gente fale da questão da aceitação dos corpos, e sim, a gente precisa aceitar nossos corpos das formas, a gente precisa amar o nosso corpo, né? A gente precisa entender esse corpo social e aceitar que a gente... que não teria um problema se a gente tivesse, se a gente for uma pessoa um pouco acima do peso e tem os exames laboratoriais, isso não comprometa a nossa saúde. Agora, quando a gente fala de obesidade, que sim, a gente tem um índice de massa corporal acima de 30, a gente já tem efetivamente uma probabilidade de desenvolver comorbidades e isso pode, né, impactar de forma significativa na nossa saúde. Então, a obesidade, sim, é uma doença e precisa ser vista dessa forma. Sim. Bem bacana da gente estar trazendo essas discussões, né? No nosso programa anterior, a gente tratou também de pesquisas relacionadas à questão da aceitação do corpo, né? Então, a pessoa, a Carol Pilga, ela trabalhou a questão de as gordas saem do armário e entram no close, que também é um outro jeito, né? De aceitação também, né? Porque a mídia, ela às vezes quer impor, ela quer e tenta impor uma questão, um padrão de beleza, né? Muito, 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 né? Sim, a gente vê isso nas roupas. Eu não sei se tu viu agora, Robson, que tá voltando a moda da calça com a cintura muito baixa, né? Tá voltando, sim, tá voltando a moda e tá uma grande polêmica, né? Inclusive eu sigo algumas influenciadoras plus size porque eu acho super importante o papel social que essas mulheres desempenham, né? Sociocultural que essas mulheres desempenham. Porque é difícil realmente tu chegar numa loja, principalmente em qualquer tipo de comércio que não seja específico para pessoas que precisam de roupas com tamanho um pouco, né, maiores, ou dentro da lógica plus size, e tu te encontrar dentro dessa loja.
Loja de departamento é mais complicado ainda, né? Porque tem um padrão meio estabelecido, assim, até 48, no máximo 52. E as opções que tu tens de roupa, né? Para esses corpos também são roupas diferentes. E aí, Exato. agora eu estava acompanhando uma... Não vou me recordar o nome dela agora, mas é uma influenciadora plus size, ela estava falando, gente, vai voltar e o quanto isso vai mexer, né, Sim. na questão do imaginário dessas pessoas que sabem que não vão ter, muitas vezes, primeiro não vão colocar, se colocarem vão ficar desconfortáveis dentro desse tipo de roupa, né? Aham. E como que a gente vai lidar com isso, né? O que que isso vai impactar, principalmente na vida das adolescentes, que estão num processo de transformação de corpo, que estão tentando aceitar seus corpos, né? Que estão tentando entender esse corpo social e que vai se deparar agora, que vai entrar, de repente, numa loja de departamento e vai ter que comprar, por exemplo, uma calça, não vai ter mais opção de uma calça com uma cintura um pouco mais alta. Então, realmente está tendo uma discussão bastante interessante em diversos meios de comunicação, mídias, né, sobre o impacto que vai gerar e o impacto, de alguma forma, que a moda também, né, gera sobre esses corpos. Sim. Né? Porque é difícil tu te aceitar te vendo numa condição que tu está expondo esse corpo que tu já tem dificuldade de aceitar. Sim. Principalmente na fase da adolescência, quando a gente se torna mais maduro, um adulto, a gente até entende melhor e passa a aceitar melhor os nossos corpos. Mas na fase de adolescência, que é uma fase de transição, é um momento bastante complicado. Sim, exato. Tu falas um pouco sobre a questão do corpo social, né? O que seria o corpo social? E quais são essas implicações, né, que a gente encontra no dia a dia? O corpo social é o corpo que a gente tem na nossa sociedade. Somos diferentes, a diversidade, a pluralidade de corpos que a gente encontra, né? A gente tem diferentes biotipos, né? A gente tem diferentes estilos de corpos. O processo de miscigenação no Brasil também produz corpos diferentes, né? Com dimensões diferentes. Sim. Então, pensando nessa perspectiva, esse corpo social é o corpo que vocês têm em casa, é o corpo que tu te olha no espelho, né, e tu te enxerga. E também tem o corpo que te cobram, como tu colocaste, né? Então, a gente tem uma imagem, e essa imagem muitas vezes não reflete aquilo que nos é, infelizmente, preconizado como uma imagem ideal. Sim. Né? Então, a gente acaba percebendo, muitas vezes, a nossa imagem distorcida daquilo que colocam como uma imagem adequada, né? Socialmente aceita, vamos dizer assim. Eu não gosto muito de usar o termo adequado, mas é, infelizmente, dessa forma que as pessoas se referem. E é importante deixar claro aqui, já que a gente pode falar sem tabu nenhum, né, Rob? Sim, sem tabu nenhum. Sem tabu nenhum. É importante, eu acho, que a gente falar que esses corpos que a gente consome, né, em revistas, na TV, nas redes sociais, no Instagram, enfim. É quase um açougue de corpos, né? Exato, né? E hoje em dia a gente tem muitas formas de mexer nesse corpo, né, pessoal? A gente sabe muitas vezes como mexer, ou nem tanto, como mexer nesses corpos. Então, nos vendem uma imagem de um corpo que, se a gente não viver só do corpo, ele se torna inatingível. Sim. Né? Se tu não viver extremamente regrado, com uma alimentação extremamente regrada, ou com uma prática regular, muitas vezes até intensa de exercício físico, ainda assim, dependendo do teu biotipo, tu não vai chegar nesse corpo. E é essa imagem que eles estão te vendendo, desse que corpo é esse, né? Sim. E aí as pessoas buscam esse corpo e não conseguem atingir. Isso gera uma frustração social muito grande, porque tu não vai conseguir esse corpo. Porque tu não tem tempo, por exemplo, muitas vezes, né, principalmente com a rotina que a gente leva, de ter um controle sobre todas essas variáveis de alimentação, de treino, né, de procedimentos estéticos. Aí a gente entra nesse corpo, né, que está cada vez mais voltado para esse viés estético, né, para essa cobrança. A mulher tem uma cobrança muito, muito grande. O homem tem, mas eu ainda percebo que a mulher tem uma busca, né, uma cobrança social, uma busca mais por esse corpo que é idealizado aí nas redes sociais, que a gente sabe muitas vezes que ele não se sustenta. De uma pessoa que trabalha manhã, tarde e noite, ou manhã e tarde, tem família, tem casa. É diferente de uma pessoa que trabalha, mas tem uma rede de suporte, tem um suporte, tem uma rede de apoio que
que tu Que consegue, que possibilita, possibilita que tu consiga esse corpo, né? Então, sim. tu tem uma boa adesão ao nutricionista, tu tem um personal, tu tem uma pessoa que te ajuda a te vestir, né? Não me recordo agora o nome. Personal É stylist. personal style. Então, tu consegue uma pessoa que vai adequar a roupa, né, ao teu corpo. Então, tem toda uma rede de suporte que constrói esse corpo que a gente acaba consumindo. Sim, até a parte a questão financeira, né? Porque isso custa muito caro, né? É. A alimentação, Uma alimentação personal, então uma balanceada. academia, então... Isso foi uma das questões apontadas na minha tese, né? A gente investigou não só os adolescentes, mas os familiares e os profissionais que estavam envolvidos com esses adolescentes nas escolas. Sim. E os pais foram muito, assim, muito pontuais no sentido de afirmar que a alimentação, que muitas vezes era prescrita, que, né, a comida, Sim. ela tem um valor atualmente, e na época também tinha, em 2015 já tinha, né, agora mais ainda, um valor agregado muito alto. Por exemplo, eu nunca vou me esquecer de um comentário que os pais fizeram em relação ao tomate e fizeram uma analogia com o biscoito recheado, né? Olha só, se eu comprar 3 tomates, dá o mesmo valor, por exemplo, né? Tô trazendo aqui uma situação analogia, hipotética, mas enfim, era mais ou menos nesse sentido. 3 tomates, eu compro 4 pacotes de biscoito recheado, porque nunca me esqueci, o pacote de biscoito recheado era 99 centavos. Eu nem sei quanto estava o pacote. E o tomate estava, sei lá, R$5 o quilo, era um valor, assim, bastante alto na época. Sim. E eles trouxeram isso como fala, né? Então, trazer uma alimentação saudável para esses adolescentes que são de classe, né, que eram de classe social média baixa, era bastante complicado. Sim. Então, todos os pais trouxeram a questão, assim, o problema não era tanto, na época, o arroz e feijão, mas, por exemplo, se tu colocasse hortaliças, frutas, verduras, legumes, ou tu dissesse assim, olha, é interessante que ele pratique um exercício físico, porque é adolescente com acompanhamento profissional, isso demanda um gasto de tu investir numa academia que tem um profissional qualificado, que vai atender esse sujeito dentro das demandas dele, considerando os aspectos maturacionais dele. E eles não tinham acesso a isso. Aí, dentro do ambulatório, a gente conseguiu implementar também um dia de prática de exercício físico, pelo menos para eles conhecerem, para ter essa vivência. Porque cada vez mais a gente está afastado dessas práticas, né, Robson? Sim. E a gente sabe que o cálculo é simples, né? Para a gente ter uma perda de massa de gordura, a gente precisa reduzir a ingesta e aumentar o gasto calórico. Só que com as nossas rotinas a gente vê um aumento, né, do consumo, do gasto energético e cada vez mais uma redução do nosso gasto, né? Até pelas comodidades que a gente tem da vida tecnológica aí, que traz esse parâmetro para nós. Sim, até mesmo agora que a gente está saindo da questão da pandemia, né? A gente sabe que tem dados aí que as pessoas engordaram uma média de 5 a 8 quilos. Exatamente, 5 a 8 quilos a média que a população brasileira, as pessoas ficaram mais em casa, trabalhando em home office, então volta e meia vai ali, pega alguma coisa. Não podiam, né? Os estabelecimentos voltados, então, como as academias, os clubes fecharam. Fecharam durante uns 2, 3 meses, então quem tinha uma rotina de exercício físico, muitas pessoas se adaptaram à rotina de exercício físico online, né? Tem esse seria outro ponto bem interessante, de repente, trazer um outro profissional de educação física para debater isso, porque a gente vem crescendo muito essa modalidade de prática de exercício físico online, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma grande questão por trás disso, né? Quem é que supervisiona esse corpo que se movimenta de forma sem um profissional ali ao lado, né? Considerando os teus aspectos psicofísicos, emocionais, que seria, né, na prática presencial. Sim. A mídia, então, ela todo tempo, ela força e ela mostra, na maior parte das vezes, corpos perfeitos, né? O magro, o musculoso. E essas implicações existem, né? Na questão dessa beleza, né? Essa busca dessa beleza midiaticamente produzida, né? Então, através disso, se traz também muitos preconceitos quanto a isso, né? Muitos, Robson. A obesidade, tu não consegue esconder, né? Ela é visual. Sim. E então o corpo obeso, ele traz com ele uma série de estigmas. Sim. Né? Tá muito associado, infelizmente,
Há uma pessoa que não tem cuidado com o próprio corpo. Aham. Já tem relatos da própria falta de higiene da pessoa com desse cuidado, né? Ai, olha só, ele é desleixado. Sim. Tu vê, ele não se cuida, ele não cuida da alimentação. A gente Até tem... mesmo das pessoas serem preguiçosas, né? Exato, sabe? Ah, não, por que não faz alguma coisa? Por que não treina? Aham. A gente está vivendo uma era muito complicada no sentido de julgamento, e eu acho que esse teu programa, eu acho que ele vem num momento bastante oportuno para as pessoas olharem, né, para esse julgamento que todo mundo hoje em dia na internet ele se sente autorizado a julgar, né? Parece que a opinião da pessoa tu tem que opinar, né? Exatamente. E parece que tem que opinar negativamente, né? Às vezes tu busca as tuas próprias frustrações para detonar a pessoa, né? É. Tu vê que a pessoa já está Bem passando isso. por uma situação delicada, é aquela questão que a gente diz, né? Chutar cachorro morto. Então tu pegas, por exemplo, assim, uma pessoa que já vem sofrendo, né, com o estigma de ser obeso desde a infância, Exato. passa pela adolescência, chega na idade adulta e ainda sofre com os mesmos estigmas, sofre com os mesmos preconceitos. E aí ela vem e se expõe, né, tem as redes sociais, e vem uma pessoa e se sente autorizada a falar daquele corpo que é dela. Sim. Então, eu penso que esse cuidado a gente precisa ter cada vez mais, não só em relação ao corpo obeso, né, mas Exato. o corpo trans, que eu acredito que em outro momento tu vens falar, o corpo que... As o pessoas... travesti, entendeu? O corpo negro. Então, assim, ó, o corpo da pessoa negra, o corpo da pessoa extremamente magra, também é muito julgado. Então, olhar para esses corpos sociais, e é nesse sentido que eu falo desse corpo social, sem julgamento, sem discriminar, sem condenar, e a gente condena sem saber a história dessa pessoa, né? Eu vejo críticas até mesmo para quem às vezes cuida do corpo, que tem já um corpo um pouco mais, digamos, o famoso musculoso ou maromba, de dizer, tá tomando bomba, algumas coisas. E nem sempre é assim, né? As Tem pessoas esse preconceito, elas esses têm a estigmas, mania né? de julgar, né? As pessoas elas se autorizam a julgar de forma indiscriminada qualquer tipo de corpo que se apresenta. Sim. É importante ressaltar também, Robson, que hoje as mídias sociais, a gente tem como descobrir, né? Então, tomem cuidado, muitas vezes, com o tipo de julgamento que vocês imprimem, porque se a pessoa se sente ofendida, ela consegue encontrar, né? De onde vem esse comentário, a gente consegue rastrear de onde vem esse comentário, e o bullying é crime. Sim. Né? Então, a gente precisa olhar para isso como um fato que não é simplesmente uma brincadeira. A gente não brinca com o corpo do outro, a gente não brinca com a diferença, a gente não brinca com a diversidade, a gente respeita. Sim, sabe? a gordofobia, né? Exatamente, a gente precisa respeitar que esse corpo, e é importante que essa pessoa se aceite, mas que ela entenda, né? Que assim como, por exemplo, um corpo de uma pessoa que não parece, mas pode ter diabetes, hipertensão, precisa de cuidados. Exato. Tá? Como qualquer outra doença associada, comorbidade que a pessoa tenha, né? Mas que não é visível, ele precisa de cuidado. Todo o corpo precisa de cuidado. Independente de ser um corpo extremamente magro, de ser um corpo eutrófico, né? O que é um corpo eutrófico? É um corpo que dentro do índice de massa corporal ele está adequado para a tua estatura e para a tua idade, tá? Um corpo sobrepeso e um corpo obeso. Os nossos corpos precisam de cuidado, as pessoas precisam ter autocuidado. Isso é fundamental para a gente ter qualidade de vida. Sim. Né? E esse olhar sobre esse outro corpo também precisa ser cuidadoso. A gente precisa olhar para o corpo do outro com o mesmo cuidado que a gente precisa ter com o nosso corpo. Exato. E aí tu coloca a questão da frustração, né, Robson? Que as pessoas muitas vezes colocam as próprias frustrações dentro desse outro corpo. E eu acho que é isso que a gente precisa olhar e pensar com um pouco mais de cuidados, principalmente em relação às mídias sociais, né, às redes sociais. É um preconceito com o seu pré-julgamento extremamente preconceituoso, né? De uma sociedade que eu enxergo que ela está meia doente, né? Bastante, né? Bastante doente, parece. A gente passou por uma pandemia que muito se acreditava que as pessoas iam olhar cada vez mais para o outro, né? Em razão dessa dificuldade que a gente teve, né, Robson, de acesso ao outro. Sim. Eu acho que a gente nunca percebeu tanto a dificuldade do cuidado, né, a perda, o luto,
né? Sim. Pela quantidade de pessoas que vieram a óbito, infelizmente, durante essa pandemia. Todo mundo, né, deve ter alguém ou conhecer alguém próximo que perdeu nesse momento Sim. infeliz que a gente passou, um momento mundial infeliz que a gente passou. Mas agora a gente precisa seguir em frente e esse seguir em frente a gente precisa olhar para esse momento que a gente passou. E eu tenho uma impressão, né? Não é nada que eu possa comprovar cientificamente. Agora vem mais a tua amiga falando contigo, né? Sim, o famoso senso comum. É, o famoso senso comum, falando que eu percebo que a pandemia, na verdade, ela fez com que as pessoas se tornassem cada vez mais individualistas. Mas é uma percepção que eu não consigo comprovar, porque eu não estou estudando especificamente isso. Sim. Mas se a gente olhar para a sociedade como um todo, a gente vê um aumento da violência, a gente vê um aumento da fome, Sim. a gente vê um aumento das pessoas, né, como a gente falou, se sentindo no direito de julgar o outro, se autorizando a dar opiniões, muitas vezes sem nenhum tipo de conhecimento sobre a história do outro, isso que é mais preocupante, né? Exato. Então, tu acaba julgando sem conhecer a história, sem conhecer a trajetória, e isso acaba gerando um desconforto social muito grande, né? Acaba gerando um preconceito, acaba gerando um pré-julgamento, que eu penso que em 2022 a gente ainda tem que olhar para isso com um olhar tão atento, é bastante perigoso. Sim. A gente precisa tentar mudar minimamente essas questões, né? E a pandemia eu achei que fosse melhorar, mas... Eu escutei muito, né, que a pandemia deixaria as pessoas um pouco mais sensibilizadas, um pouco mais reflexiva com a questão do outro, mas eu não vi isso muito ter mudado. Particularmente, eu não estou vendo muito isso, né? Sim, Tô ao vendo as pessoas, contrário, né? mais Ao contrário, individualistas. mais individualista, Exatamente. mais preconceituosa, mais... infelizmente, as atitudes, né? Muito mais do que a fala, a gente conhece as pessoas pelas atitudes. Exatamente, exatamente. Denise, eu adorei conversar contigo hoje, mas o nosso programa tem um tempo, estamos indo para as partes finais. Eu te agradeço, eu acho que quero te trazer novamente para a gente estar conversando aqui daqui a um tempo, Claro, para trazer com o maior mais prazer. questões, a questão, porque como tu trabalha, tu é uma educadora física também, dá aula para crianças, adolescentes, tem uma pesquisa, ela é uma das nossas pesquisadoras aí, com muitos artigos científicos publicados, né? Alguns. Denise, então a gente sempre deixa a parte final para que o nosso entrevistado dê a sua frase final, o que gostaria de deixar como recado. Não esquece. Sim, eu tenho um recado especial. Mas, enfim, Robson, eu queria te agradecer a oportunidade, dizer que eu estou sempre disponível para quando tu precisares, né? Eu que agradeço. Tenho um carinho enorme pelo Robson, né? Foi meu colega de doutorado, meu primeiro amigo de Novo Hamburgo, né? Quando eu vinha lá de Santa Maria. E como mensagem, eu gostaria de dizer para as pessoas que elas tenham um pouco mais de empatia pelo outro, pela história do outro, que reconheça no outro, né, as dificuldades, a trajetória, que tenha esse olhar cuidadoso pelo outro. Eu acho que assim a gente caminha para uma sociedade um pouco mais justa, mais humana. Exato. Né? Eu penso que é isso. E, para finalizar, então, eu quero deixar um beijo enorme para minha mãe. Ela está de aniversário hoje. Te amo, parabéns, muita saúde, tudo de bom, né? Agradeço mais uma vez a oportunidade, inclusive estar parabenizando minha mãe que vai estar vendo isso lá de Santa Maria, tá? Que bacana. Muito Qual o nome obrigada. dela? Maria Isabel Bolzan Berlese. Maria Isabel. Isso. Maria Isabel, feliz aniversário. Então vamos para o encerramento final. Eu sempre termino com uma frase ou com um recado, né? Então hoje, não busque a sua felicidade no corpo perfeito, ditado pelas revistas e pelas redes sociais. A atividade física, ela é muito mais do que um corpo perfeito, né? Ela te ajuda na sua saúde mental e corporal. Invista em você, de dentro para fora, e principalmente nas tuas limitações do que a sua genética lhe permite. Não te cobre e não te compare com as outras pessoas. Apenas seja você e seja feliz. Então, esse é o meu recado de hoje. Me procurem nas redes sociais, @RobsonConstante, me mandem dicas, sugestões, críticas. E para vocês, um até logo, e saibam que esse programa também é meu e ele é teu. Até o próximo programa. Tchau!